Recentemente ocorreu um plebiscito no Chile que visava obter da população uma autorização para que fosse formada uma Assembleia Constituinte para uma reformulação completa da atual Constituição chilena, que remonta aí a 1980, portanto está aí com seus 40 anos. A partir desse plebiscito, onde o sim pela constituição dessa Assembleia venceu com mais de aí, 70% de adesão. E isso desencadeou, como já era um tanto quanto esperado, uma discussão aqui no Brasil com relação aos rumos da nossa Constituição, que está hoje aí com seus 32 anos. Lembrando que o Brasil, desde a independência, foi pródigo, né, em textos constitucionais. Né? Temos aqui 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e finalmente essa de 1988. Em agosto agora de 2020, eu fiz um vídeo lá no Instagram, onde eu trato exclusivamente da Assembleia Constituinte Brasileira, que foi iniciada a partir da eleição de 1986. Os deputados eleitos também foram eleitos com poderes constituintes. Então, eles se reuniram a partir de fevereiro de 1987 e ficaram numa longa discussão até setembro de 1988, quando alguns líderes políticos simplesmente deram um checkmate, dizendo: não, isso tem que acabar, não é possível que a gente vá completar 2 anos e nós não chegamos a um texto final. E vejam que diversos partidos de esquerda não quiseram assinar o texto, mesmo ele sendo considerada a Constituição Cidadã. Houve uma pressão ali do Ulisses Guimarães na época, dizendo: olha, não é possível, vocês têm que assinar isso. Recentemente, quando a Constituição completou seus 30 anos, apareceu um cidadão com o texto que ele achava que deveria ser e não o que foi aprovado. Então, desde a publicação da Constituição em novembro ali de 1988, logo em seguida já apareceram as críticas e as sucessivas emendas constitucionais. Eu vou fazer um paralelo com a situação do Chile, porque eu acho que cabe essa comparação, e aí faço finalmente um desfecho com relação a alguns aspectos do nosso texto constitucional. Vamos ver a questão do Chile. Veja só, alguns dados para nos situarmos. Né? O Chile hoje deve ter aproximadamente 18 milhões de habitantes. É um país um tanto quanto sui generis pelo próprio forma, né, geográfica do Chile, porque se nós fôssemos fazer uma medição ali, né, estimada, nós teríamos ali 4.300 quilômetros de comprimento, por volta disso, com uma largura média de 175 quilômetros. Então, de fato, ele é um país bastante estreito e longo, o que dá ali 756 mil quilômetros quadrados. E há umas peculiaridades curiosas com relação ao Chile. Né? Ele reivindica até hoje de que parte do continente antártico que está ali virado para o Chile pertença ao Chile pelas razões assim, históricas de navegadores chilenos que chegaram até aquela ponta do continente. Infelizmente para os chilenos, a Antártida foi declarada como se fosse um patrimônio da humanidade, e várias nações compartilham esse estado. Mas o Chile ainda reivindica 1.250.000 quilômetros quadrados, ou seja, ele reivindica uma área maior do que a própria área atual do Chile. Já teve várias
guerras com países limítrofes, ali como Argentina, Bolívia, e tudo em relação a questões de fronteira. Né? E ó, veja, o Chile, desses 18 milhões de habitantes, é uma população diferente, por exemplo, do Brasil, do ponto de vista étnico. A população do Chile é muito homogênea, muito homogênea. Tem lá também sua parcela de imigração europeia, bastante população também indígena e acabou se constituindo como uma população bastante homogênea, né? Diferente da diversidade étnica que existe no Brasil. O Chile também foi o primeiro país da América Latina a conseguir, de fato, ingressar na OCDE, coisa que o Brasil ainda hoje está tentando esse ingresso. O Chile já faz parte da OCDE. Alguns números em termos de desenvolvimento humano do Chile. Né? O IDH do Chile é 0,85. Lembrando que quanto mais próximo de 1, maior é a qualidade de vida em vários fatores que são medidos. O Chile, então, está com 0,85. Comparando, o Brasil está com 0,76. Né? Se fizermos também uma outra comparação, por exemplo, com o Uruguai. Né? O Uruguai tem IDH de 0,81. Então, o Chile seria ali no seleto grupo do topo dos IDHs. Mas aí vamos para alguns detalhes interessantes. Vamos pegar o chamado índice de Gini, que mede a questão da desigualdade. Né? Quanto mais alto for o índice de Gini, numa escala de 0 a 1, maior o fator de desigualdade. Então, voltando à questão do Uruguai, por exemplo. O Uruguai tem um índice de Gini de 0,40, 0,397. Então, vamos arredondar para 0,40. Já o Chile tem um índice de Gini de 0,53, quer dizer, 0,503. Está bem no meio da escala. O Brasil está acima da escala no quesito desigualdade. É um índice de Gini de 0,54. Esse 0,54 já faz uma certa diferença para pior. Né? Agora, vamos pegar, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai ele praticamente chega próximo a 4 milhões de habitantes hoje no Uruguai, perto dos 18 milhões no Chile. O PIB per capita do Uruguai está aqui em 16.300 dólares. Esse é o PIB per capita uruguai. Quando nós olhamos o PIB per capita chileno, vai para R$ 23.165. Esses são dados de 2018 que eu peguei. Então veja, 9 mil dólares a mais per capita o PIB chileno. Né? Ainda assim, há uma enorme revolta em boa parte ali da população chilena, querendo mais direitos, mais igualdade, ou seja, é o tanto quanto curioso que o país da América Latina que tem taxas de crescimento poderiam ser as maiores das últimas dezenas de anos, um PIB per capita bastante razoável, o índice de desigualdade que está no meio da escala. Então, você vê, o Brasil está 4 pontos acima do Chile. Então, é um tanto quanto curioso que haja esse nível de revolta para uma população homogênea, pequena se nós considerarmos a dimensão espacial do Chile, ou seja, eles não estão espremidos 18 milhões de pessoas numa gigantesca ilha, por exemplo, como se estivesse na ilha de Manhattan, por exemplo, todo mundo juntinho ali. Não, estão separados. O Chile, pela dimensão, no sentido norte-sul, você vai desde deserto até regiões montanhosas, com neves, regiões de vulcões, depois regiões de lagos. Você tem vários tipos de clima, inclusive, que você possa optar, desde o mais seco até um clima no estilo mediterrâneo, por exemplo. Então, uma diversidade então, de natureza, de locais, muito forte. Não é um local limitado. E ainda assim tem essa grande revolta. E o espantalho acabou sendo a Constituição. Como se a Constituição, uma nova Constituição, fosse resolver todos os problemas do Chile.
Observem isso. Uma Constituição não necessariamente resolve todos os seus anseios, os seus problemas. A ideia da formação de uma Constituição é limitar os poderes de quem está ali no governo, para que se saiba que ele não pode tudo, que existem limites para os cidadãos e coisas que estão previstas ali que não devem ser ultrapassadas. Então a Constituição deve ser encarada como uma moldura até onde o Estado pode ir. Então, historicamente, uma parte das Constituições, elas tratam dos direitos individuais, dos direitos de propriedade e dos limites daqueles que estão no poder. Parte daquilo que está na Constituição, também que é chamado de policies, também trata das chamadas políticas públicas. E aí eu vou começar a entrar na questão da Constituição brasileira. Essa última Constituição de 88, até pelo clima que estava ali em 1986, quando foi decidido que haveria uma nova Constituição e houve a eleição dos parlamentares já com poder constituinte, era um clima de redemocratização e existia vamos dizer assim, muito rancor, muito remorso também. Existia muita coisa mal resolvida daquele período do governo militar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque também a nossa Constituição de 88 tem esse lado aspiracional que provavelmente os chilenos vão viver agora, de criar uma Constituição que resolva todos os problemas do país. Quando se compara constituições, existe uma atividade que eu vou usar aqui no livro, que depois eu vou deixar na referência. É possível se comparar constituições em relação ao número de chamados dispositivos. Então, em cada artigo ele trata de quantos dispositivos. Esses dispositivos são somados e aí é uma primeira métrica para poder se comparar as constituições. Então eu vou ler aqui, tem uns dados interessantes da nossa Constituição em relação às outras. Por exemplo, essa Constituição de 88, a versão original, porque ela já teve mais de 100 emendas, eu vou tratar disso daqui a pouco, inclusive a Constituição chilena, com 40 anos, teve 50 e poucas modificações em 40 anos. Nós, com 32 anos, já superamos 107 PECs, emendas constitucionais. Bom, na versão original, a nossa Constituição possuía 1.627 dispositivos. Se nós compararmos com a Constituição americana, ela tem 1.787 dispositivos. A Constituição argentina, 1.860. A Constituição do México, 1917. A italiana, 1948. A alemã, 1949. A portuguesa, que muitas vezes é comparada com a Constituição de 88, 1976. A Espanha, 1978. E, de novo, a brasileira, 1627. Então, não é exatamente verdade dizer assim, não, essa Constituição ela é muito longa. Não. Considerando o número de dispositivos na versão original, hoje ela já tem bem mais do que os 1627, ela não foi criada de uma maneira excessiva. Porém, a Constituição de 88 ela já tem o dobro do tamanho das demais constituições que o Brasil já teve. Então ela superou, de fato, em dobro o número de dispositivos das constituições anteriores. Mas aí vem uma característica que a torna, que nesse livro, inclusive, é dito, uma Constituição incomum. O que é incomum na Constituição brasileira? Na sua versão original, 69,5% da Constituição trata, como eu disse, dos parâmetros do direito e dos limites do Estado com relação à população. Os outros 30,5% são de políticas públicas. Isso realmente é extremamente incomum.
A Constituição, naquele momento, praticamente 1/3 da Constituição trata de políticas públicas. De coisas, por exemplo, até como estabelecer prazos para a eliminação da seca no Nordeste. Questões, como eu já citei no vídeo do Instagram, que falam, por exemplo, sobre a manutenção do colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, na esfera federal, que trata disso. Por que isso é incomum? Porque, na média de outras constituições, a questão de políticas públicas está fora da Constituição. Está ali na faixa de 4,5%. Mesmo a Constituição, as que estão no topo em termos de políticas públicas, não chega a 17%. O Brasil já nasceu com o dobro disso. E hoje está ali em torno ali de praticamente 40%. Quer dizer, a maior parte das emendas, principalmente dos últimos 20 anos, tratam de políticas públicas. Direitos sobre o negócio da saúde, e outros aspectos da questão de remédios, da questão de idosos, enfim. O que os autores que estudam isso, o que eles alertam? As constituições onde as políticas públicas elas estão inseridas no texto constitucional, elas amarram qualquer que seja o governante a uma administração que fica o tempo todo procurando recursos financeiros para conseguir cumprir essas políticas públicas. E é isso que vem acontecendo no Brasil. Desde de 1988, todos os presidentes reclamavam de que eles estavam tremendamente engessados pela Constituição e que eles já não conseguiam cumprir as tais políticas públicas a menos que eles tivessem recursos adicionais, coisa que evidentemente o texto constitucional não entra em detalhes do como. Então, hoje está muito claro com essa discussão que nós temos nesse momento de teto, furo-teto, não furo-teto, nível de endividamento em relação ao PIB, e você tem todas aquelas amarrações com relação à educação, essa questão da saúde, amarradas dentro da Constituição. Isso também o que é dito pelos estudiosos de constituições é que, à medida em que muito dessas políticas públicas estão ali dentro do texto constitucional, isso vai acarretar necessariamente que aquele que está governando, ele tem de quebrar algumas dessas regras ou criar sub-regras através de emendas constitucionais. Então já era previsto que, ao se colocar tantas políticas públicas no texto constitucional, outras modificações teriam que ser feitas para tentar ajustar esse problema. Então não é à toa que, não só até agora, são mais de 100 emendas, e qualquer que seja o governo que assuma a partir de 2022, por exemplo, outras tantas emendas constitucionais acabarão sendo exigidas. E a vida média de uma Constituição ela é inversamente proporcional ao número de emendas constitucionais. Isso também é estudado. Quanto mais a Constituição ela vai sendo emendada, e como uma emenda ela foca um problema específico que está se tratando ali, ela não tem muitas vezes uma lateralidade onde você observa todo um conjunto, seja de direitos, de diretrizes, seja das outras políticas públicas. Ou seja, isso acaba interferindo em outras políticas públicas. E aí, o outro grupo que se sente prejudicado, ele também força para que tenha uma outra emenda para corrigir agora alguma coisa, numa outra esfera de política pública. Quando se está no ambiente de uma constituinte, essa conflagração de ideias, elas são umas sobrepostas às outras ou compartilhadas no ambiente onde ainda está no campo das ideias, que não está escrito, até que se chega num texto de consenso ali, ou por votação, ou mesmo de um consenso. Uma vez a Constituição estando escrita e publicada, só vai restar, através de uma emenda, alguma coisa que você questione e diz, isso não funciona bem, isso não está sendo da maneira adequada, eu não consigo fazer dessa maneira.
E o governante vai ficar descumprindo a Constituição, então acaba se fazendo uma emenda, que é o caminho que tem ocorrido no Brasil. Há uma judicialização de tudo, há um ativismo judiciário, onde o judiciário passou também, em certos momentos, a legislar, a tomar uma posição de coisas que não estão na Constituição, mas ele opina não só sobre aquilo que está, mas também daquilo que deveria estar na Constituição. Então, esse é um processo que o Brasil está caminhando cada vez mais e que, no meu entender, vai levar para que se discuta fazer uma Constituição nova. Realmente, isso ocorrerá em breve, porque não é possível o número de emendas que têm sido feitas. Tem ano que são 3, 4, 5 emendas por ano. Então, se torna totalmente inviável, principalmente esse dinheiro carimbado que está dentro da Constituição, com os limites. Isso vai ser testado agora, porque nós vamos entrar numa situação que ou realmente a gente abre mão desses parâmetros, desse dinheiro carimbado, ou então nós vamos ter que assumir um endividamento em percentual do PIB bem acima de 100% e por um longo tempo. Não dá para fechar as duas variáveis da mesma maneira como se deseja. Então, muitas das discussões que a gente tem visto são, vocês prestem sempre atenção, aparece sempre alguém com uma ideia linda, maravilhosa, ele só não diz como, de onde saem esses recursos. Coisa que a Constituição de 88, como eu citei, tem muito dessa falha. Eles colocaram com aquela ansiedade de um país diferente, de recuperar de certa forma, aquele período de 20 e poucos anos de um regime de exceção e colocaram tudo ali no texto constitucional. Provavelmente o Chile, da maneira que eu tenho acompanhado, deve caminhar da mesma forma. É interessante que desses 18 milhões de habitantes, é bem possível que, uma vez que eles atingiram um certo grau de desenvolvimento, que não é baixo, mas a aspiração humana é uma coisa um tanto quanto incontrolável. Sempre há uma sensação de que, assim, eu estou sendo prejudicado, você tem mais do que eu não tive as mesmas oportunidades, então eu quero mais direitos, ainda que eu tenha que tirar de você. Existem alguns lemas no Chile que são interessantes, como, por exemplo, dizer assim, ou pela razão ou pela força. Então, isso já é uma tônica social que demonstra por que recentemente se caminhou para movimentos de rua extremamente violentos. E é bem possível que, com o envelhecimento da população chilena, o cálculo que eles provavelmente, de uma maneira subliminar, estão fazendo eu não vou ser um país rico. De fato, eles não têm condição de ser um país rico. Por quê? Porque na matriz deles de produção de riqueza, eles têm uma grande dependência de extração mineral. A maior mina a céu aberto do mundo está no Chile. Eles têm a parte de pesca, têm uma parte de turismo, uma parte de vinhos, por exemplo, que é bastante desenvolvida. Agora, veja, tudo isso são coisas de um baixo valor agregado, seja na pesca, seja mesmo num vinho, a menos com raras exceções de vinhos muito especiais, mas na média é um produto de baixo valor agregado. Não está se falando de uma coisa de tecnologia de foguete, como se diz, né? A parte de extração mineral, a mesma coisa, uma coisa de extrativismo, uma coisa de baixo valor agregado. Talvez a parte de serviço, alguma coisa mais sofisticada, se tenha condição de extrair um pouco de valor adicional. Mas ainda assim, não é um local, por exemplo, você pega, por exemplo, Taiwan. Quer dizer, só o que Taiwan produz, né, de desenvolvimento de tecnologias, de software, de programação, são coisas de altíssimo valor agregado. Então, o PIB é natural que, se nós pegarmos o PIB per capita de Taiwan, de Hong Kong, de Singapura, vai ser maior do que, por exemplo, o Chile. Esse é, de fato, uma
um problema que países assim como o Brasil, que estão dando tanto valor assim na questão do agronegócio, na questão de exploração, seja de petróleo, de minerais, vai ter que encarar, porque esse fenômeno, o que está acontecendo com o Chile com 18 milhões de pessoas, pode acontecer com o Brasil quando ele atingir ali seus 230 milhões de habitantes, sendo um país grande do ponto de vista populacional, mas pobre, na média pobre, porque já terá passado todo um período onde ele poderia investir em coisas de maior valor agregado, né? E quem consegue fazer isso? No Brasil, muitas vezes esses cérebros são exportados do Brasil e vão trabalhar no exterior, coisa que aconteceu também em grande parte na Argentina. Os maiores cérebros argentinos em várias áreas do conhecimento humano já não estão mais na Argentina, né? Então eu vejo o Chile entrando num processo muito difícil, principalmente para as próximas gerações, porque eles não parecem querer se contentar com aquilo que eles mesmos construíram como nação, né? Flertaram com governos socialistas por muito tempo, e a tendência desse flerte com esse modelo socialista é exatamente como eu já gravei também no Instagram, coisas como, não, se acostume com aquilo que você tem, não seja tão ambicioso, não seja tão consumista. Bom, é claro, em certa medida você viver refém de um equipamento novo que é lançado, da geração X, da geração Y, coisas assim, sim, é um mal. Mas o desenvolvimento humano veio exatamente através da ambição, se produzir mais, melhor, mais barato, alguma coisa. A partir do momento que você acha que vai em nome da igualdade, e essa é uma coisa que tem aparecido muito recorrentemente mesmo no Chile, em nome de uma igualdade social, você vai ter que se contentar com uma vida modesta e um PIB per capita modesto, porque você não consegue fechar essas duas quadrantes com pessoas voltadas a um certo... Quando eu digo um equilíbrio dentro da desigualdade, é você tirar a capacidade daqueles que são mais ambiciosos e mais produtivos, diz, não, você não tem nenhum ganho adicional por ter essa postura. Então, socialmente, a sociedade te barra, ou você sai do Chile, por exemplo, ou se você ficar ali, você vai ter que se contentar com aquela média que está te puxando para baixo. É um certo fenômeno que eu observo, isso é estudado há muitos anos no Brasil. Percebam que aquele que tem sucesso, muitas vezes, ele é mal visto, ele diz, você está bem, hein? Coisa que nos Estados Unidos ninguém vai olhar para aquilo que você conseguiu com o seu trabalho, com o seu esforço, ele vai olhar de uma maneira competitiva, ele vai dizer, eu preciso trabalhar mais. Em geral, no Brasil, os comentários com relação àquele que obtém um sucesso, sempre é um comentário, em geral, tanto quanto invejoso. Fica parecendo que aquilo foi obtido de uma forma não lícita, ou se aquela pessoa é esperta demais em relação à média, ele acaba sendo um tanto quanto punido pelo sucesso. A gente tem vários casos aí empresariais que têm sofrido esse tipo de ataque pelo grande virtuosismo dessas pessoas, e aí se ataca sempre, não, olha, a desigualdade. Então, finalmente, eu encerro dizendo que nós vamos ter, sim, nos próximos 2 anos, até 2022, que discutir seriamente que tamanho de Brasil a gente de fato deseja, e grande parte das nossas decisões vão impactar naquilo que de fato o Brasil conseguirá ser até meados do século XXI.